Ao longo da história, a humanidade sempre buscou compreender o universo e o lugar que ocupa nele. Desde as primeiras civilizações, diferentes modelos cosmológicos foram propostos para explicar os fenômenos observados no céu, como o movimento dos astros e a alternância entre o dia e a noite. Entre as principais teorias desenvolvidas estão o geocentrismo, que coloca a Terra como o centro do universo, e também o heliocentrismo, que atribui ao Sol essa posição central, e mais recentemente, o ressurgimento de teorias alternativas como o terraplanismo. O geocentrismo remonta à antiguidade, sendo fortemente defendido por filósofos como Aristóteles e astrônomos como Ptolomeu. Este modelo permaneceu dominante por séculos, influenciando não apenas a ciência, mas também a religião e a filosofia ocidental. Com o advento do Renascimento, o heliocentrismo ganhou força através dos trabalhos de Copérnico, Galileu e Kepler, revolucionando a forma como a humanidade compreende os cosmos. A aceitação do heliocentrismo marcou o início da ciência moderna, baseada na observação, experimentação e revisão constante do conhecimento. Nas últimas décadas, o avanço das tecnologias de comunicação permitiu o ressurgimento e a disseminação de teorias alternativas, como o terraplanismo. Essas ideias, apesar de refutadas pela ciência, encontram espaço em determinados grupos sociais e culturais, muitas vezes impulsionadas por desconfiança em relação às instituições científicas e governamentais. Um exemplo dessa dinâmica é a popularização de eventos históricos como a Operação Fitball e a interpretação de tratados internacionais como o Tratado da Antártida ou o Tratado da Antártica como supostas evidências para a refutação do sistema heliocêntrico. A Operação Fitball foi uma série de testes nucleares de alta altitude realizados pelos Estados Unidos em 1962, durante a Guerra Fria, como parte da Operação Dominique. O objetivo era entender os efeitos de explosões nucleares na atmosfera superior e no espaço, incluindo o impacto em mísseis balísticos e sistemas eletrônicos, além de estudar fenômenos como pulsos eletromagnéticos e cinturões de radiação artificiais. O terraplanismo tem bases sólidas para a refutação da teoria da Terra-globo, porque não existe um domo ou cúpula no sistema heliocêntrico ou num formato de terra-bola. A Bíblia não dá respaldo para isso. Haja visto que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, na criação do mundo, nós presenciamos o Espírito do Senhor pairando sobre a face das águas. Se pegarmos Gênesis capítulo 1, versículo 6, Deus criou a expansão, esse espaço atmosférico, onde nós vivemos. Já em Gênesis capítulo 1, versículo 7, Deus fez a separação das águas. As águas inferiores correspondem aos mares, e as águas acima do domo, ou as águas primordiais, essas águas primordiais são as mesmas onde o Espírito do Senhor pairava sobre ela. Gênesis capítulo 1, versículo 9, Deus criou a porção seca, a terra onde habitamos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, Deus cria os luminárias nessa expansão, ou atmosfera, para que sirva de separação entre dia e noite, e sinais de tempos determinados, e dos dias e dos anos. Gênesis capítulo 1, versículo 16 e 17, Deus coloca o sol e a lua como os dois luminares para iluminar a terra. Podemos ver já em Gênesis a terra sendo o centro do universo
e é uma mentira descabida tentar omitir essas verdades. O que me deixa preocupado é muitos mestres, líderes, teólogos, estudantes da Bíblia não se atentarem para esses detalhes. Eu vejo com isso que muitos buscam somente conhecimento, mas vazios da graça de Deus. Em Jeremias capítulo 3, versículo 15, assim diz a palavra do Senhor: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com toda ciência e inteligência. Eu vejo com isso, sinceramente, que muitos pregam a palavra, mas o coração está longe de Deus e das suas verdades. Porque se o nosso coração realmente é segundo os propósitos de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus, das verdades de Deus, esses ministros devem ter como primazia as verdades reveladas na palavra de Deus. E o versículo fala o quê? Que nos apacenta com toda ciência e inteligência. Como iremos apacentar com toda ciência se não buscarmos a verdade revelada dessa ciência? E não acreditamos no testemunho dessa verdade? No livro de Josué, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia fala que o sol se deteve e a lua parou. Isso só é possível num modelo geocêntrico ou de terra plana, modelo heliocêntrico de terra globo ensinada pelo pseudociência. Isso é impossível porque é uma mentira. Isso é impossível porque a mentira nunca irá compactuar com a verdade. E é interessante que esse testemunho relatado na Bíblia, onde a lua parando e o sol se detendo, é um evento realístico ocorrido, serve de experimento científico. Mas por que isso não é falado? Até mesmo nos dias de hoje. Porque existe conflito de interesses. Papas, jesuítas, a NASA e a Igreja Católica. Isso é um assunto antigo, iniciado com Nicolau Copérnicos. Depois que foi introduzida essa mentira da Terra esférica, retirando as verdades bíblicas como centro da verdade, deram-se início às fábulas intermináveis, como a teoria da evolução, extraterrestres, Big Bang e tantas outras coisas que dá ânsia de vômito só de ouvir. Para não ficar muito extenso esse vídeo, vamos para a Bíblia, os corpos celestes que se movimentam. É eles que se movem e não a terra que se move. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13, Isaías 38, 8, livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1 ao 6, e livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 11. A terra ela é imóvel, não se movimenta. Livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 30, Salmos 93, verso 1, Salmos 96, verso 10, Salmos 104, versículo do 1 ao 5. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 26, Deus determinou limites da sua habitação. A terra e os corpos celestes, eles são envolvidos pela expansão ou pelos céus. São delimitados pelo firmamento. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 6 ao 8, Salmo 148, verso 4. Os corpos celestes foram colocados dentro desse firmamento. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14 ao 18. A Bíblia fala também que o firmamento ele é inerente, sólido. A raiz da palavra firmamento é rakia, e destrong, raka, significa por analogia expandir, martelando por implicação, sobrepor com folhas finas de metal, bater, fazer ampla, selar, esticar. Com isso, nós concluímos que o firmamento é aquele que retém as águas, ele é sólido, como diz a palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 37, verso 18, Isaías, capítulo 40, verso 22, Jó, capítulo 22, versículo 14, Salmo 148, versículo 13 e 4. No livro de Jó, capítulo 26, versículo 10, Deus marcou um limite à superfície das águas. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8,
porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os alicerces somente é possível numa terra plana. A terra é firme e estacionária. Salmos 119, verso 90 e 91. O sol que se movimenta. Salmos 19, versículo do 1 ao 6. O sol é aquele que se movimenta e não a terra que se movimenta. Descrito em Isaías capítulo 38, verso 8. A terra ela é plana. No livro de Jó, capítulo 38, verso 18. Daniel, capítulo 4, verso 10 e 11. No livro de Salmos 148, verso 13 e 4. Fala da existência das águas primordiais que estão sobre os céus. As passagens bíblicas são apresentadas como experimentos científicos verídicos, pois foram comprovadas física e visualmente, ocorrendo de maneira clara, visível e comprovada. Ao levar essas descrições para o campo experimental, a ciência confirma a veracidade desses relatos, mostrando que são experimentos infalíveis, visíveis e científicos. E ao submeter a palavra de Deus a esse crivo da verdade, devemos dar total confiança e credibilidade à Escritura Sagrada, pois a própria Bíblia afirma: porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8. E seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Romanos 3, 4. Assim, a palavra de Deus é a verdade, como diz a palavra do Senhor, descrita em João, capítulo 17, verso 17. E tudo o que ela afirma é digno de confiança absoluta. Esse canal precisa da sua contribuição para continuar levando a palavra de Deus mais longe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal. Para mais informações, estarei deixando na descrição do vídeo. A obra de Deus é feita com aquele que prega, com aquele que ora e com aquele que contribui. Se você deseja abençoar essa obra e o meu ministério, esteja realizando a sua oferta voluntária. Deixe seu pedido de oração. Todos os dias estarei orando pela sua vida. Tenha um bom dia na presença do nosso Deus.